Antes de mais nada, eu peço licença que me concedam manifestar o meu agrado, a minha alegria de estar entre meus queridos colegas, antigos colegas, e principalmente, ou ao mesmo tempo, ou de uma maneira muito especial, junto com vocês, os estudantes desta faculdade. Eu não tenho nenhum escrúpulo de rememorar coisas assim, mesmo porque não vejo mal acender uma certa emoção quando nos encontramos, lembrar que essa escola, na minha geração, na minha biografia e todos do meu tempo, representou para nós uma construção que assistimos e participamos em grande parte, mas numa justa medida modesta, que contém essa construção da escola. Uma monumentalidade extraordinária que, na minha opinião, influi, sem dúvida, e é exemplo e paradigma para todas as escolas de arquitetura da América Latina, indiscutivelmente, mas eu hoje, em viagens por aí, tenho visto que o mundo inteiro se preocupa com isso, com o que é aquela escola. Eu vi já vocês comentarem que não estavam ouvindo bem. Estão ouvindo bem agora? Muito bem. O fundamento dessa riqueza particular dessa escola, e mais que riqueza, uma consistência indispensável agora a todo curso que se queira imaginar, de arquitetura, e principalmente como uma verdadeira inauguração dentro da universidade, quando o que vem a ser arquitetura como forma de conhecimento, é muito importante e estimulante que saibam, inclusive saibam, se já sabem, que para nós é aquilo indispensável que se reitere sempre aqui. Qual seja essa característica assim notada? A união indissolúvel, a constituição daquilo que é o corpo pensante do curso de arquitetura, entre a crítica e a técnica, ou seja, de modo concomitante sempre com a essência da questão da arquitetura como uma forma de saber, saber construir e saber julgar o que se vai construir ou não, o que se quer construir ou não, ou seja, a arquitetura, a cidade, antes de mais nada, existe antes que se a faça. Portanto, essa parte um tanto filosófica, digamos, do conhecimento, e essa parte com concretude de construção na Universidade de São Paulo e na organização dessa escola pela sabedoria de quem fez isso, num certo comando, naquela época, que nós assistimos, foi, com muita felicidade, conseguido, porque estávamos com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que tinha um padrão já excelente, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como se chamava na época, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e que era representada, porque nada disso se faz só com ideias se não tivermos os homens capazes de conduzir essas questões, anunciá-las, as figuras de Vila Nova Artigas e Flávio Mota. Portanto, essa escola inaugurou a questão da história como uma experiência concreta sobre decisões, ou seja, a dimensão política das ações humanas, de modo indispensável. Política enquanto quem decide isso sim, isso não. É impossível imaginarmos profissionais que vão desfrutar da encomenda do cliente. Isso é uma visão de comércio, de balcão e mercadoria. Não é uma posição de conhecimento. E, ao mesmo tempo, a crítica que faz ver com que tino, no momento atual, se considera toda a história como experiência para dizer, diante de tudo isso, o que fazer agora. Mais do que nunca, hoje em dia, sustentação, etc., a condição do planeta, fica evidente, e para nós é muito estimulante, na presença da universidade, no nosso caso, a Universidade de São Paulo, porque a arquitetura, assim, passa a ser
não uma profissão que desfruta das outras áreas de conhecimento, já que tem que se saber tudo, mas ao contrário, uma que, de modo peculiar, solicita do conhecimento tudo que é necessário e indispensável na urgência das transformações, que é sempre, essa urgência é sempre o momento de construir a cidade contemporânea, que se constrói sempre, uma por cima das outras, desde que nós nos entendemos como gênero humano, aprendemos a falar, etc, etc. Ou seja, para nós aqui, tranquilamente, a natureza não serve para coisa nenhuma. Nós vivemos num ambiente construído por nós, uma natureza transformada. A arquitetura é, portanto, fundamentalmente a transformação da natureza. A rigor, como forma de conhecimento e como preocupação intelectual nossa, o que ler, o que pensar, não há distinção, nem se pode, tem que se fazer isso no plano didático, acadêmico, para poder desenvolver cursos, aulas, isso e aquilo, a divisão. Porém, não há divisão entre arquitetura de edifícios, urbanismo, planejamento, nada disso. A presença do arquiteto é de uma visão total, inédita, é uma forma peculiar de conhecimento. Isso é que faz, inclusive, possível manter o curso de arquitetura na universidade. Senão já seria um cursinho especializado como outro qualquer. Eu digo isso porque depois vamos falar de projetos, eu vou ser breve, mas queria concluir esse introito acrescentando o seguinte, como conclusão, que eu pretendo, pergunto até a vocês se não é, um tanto quanto lógica diante das reflexões que estamos fazendo. Ou seja, a importância na universidade, temos que influir nisso, na sua gestão, de se tornar mais ativa politicamente nas decisões do que chamamos de governo. Nós não estamos aqui só para dizer que está mal feito e etc, etc, mas para dizer e sermos ouvidos como devem ser feitas as coisas. Portanto, a maneira da universidade, de um modo geral, não só a nossa área de arquitetura e urbanismo, deve influir nas decisões do que chamamos governo e do andamento das coisas da nossa nação, etc., deve cada vez mais ser possível os mecanismos lá de se ver, de influir para que não passemos o resto da vida fazendo o papel do intelectual pernóstico que sabe criticar tudo e não tem responsabilidade de nada. Esses são enganos dos outros. Para nós não existe nós e os outros. Nós somos sempre os outros. Muito bem. Como a cidade, então, essa introdução eu gostaria de fazer, porque essa questão da força da universidade como política é muito importante. Inclusive na política estudantil, não perturbar a universidade com reivindicações, muitas vezes, que deve se fazer, mas de uma maneira que não possa desmerecer, não possa desmoralizar a política fundamental, quer dizer, se os rios estão podres, não pode estar na frente da Politécnica, não pode estar na frente da Faculdade de Arquitetura, coisas assim. Nada disso deveria ter acontecido. Isso que quero dizer. Muito bem. Passando essa introdução, eu peço desculpas se não foi muito oportuna, mas eu queria dizer isso a vocês como quem tem só essa oportunidade breve. Eu trouxe aqui, a título de fazer o que nós estamos chamando uma inauguração dessa nova forma de trabalho. Inclusive dizendo ainda como introdução que para mim não é nova assim, porque a ideia de ateliê interdepartamental deixa de ser, num certo sentido, de ter, num certo sentido, o mesmo fundamento. Porque se interdisciplinar também interanual, digamos assim. Muitas vezes a escola deve se obrigar, deveria sempre fazer isso, a dar um balanço numa situação que todos temos que conviver com uma série de problemas e questões que
que passa a ser o fundamento daquilo que queremos estudar. Nesse sentido, eu então venho agora, chego aqui, como um de vocês, profissional que trabalho já há tantos anos, para mostrar 2 projetos e com isso comentar se há uma coerência nesse discurso todo que fazemos e naquilo que depois aparece como propostas, etc. 2 projetos, uma série de imagens referentes a 2 momentos de trabalho que nós costumamos chamar projetos. Um foi feito de uma forma muito interessante para especulação, porque, digamos assim, com uma demanda um tanto quanto fluida e discutida, a candidatura de São Paulo à Olimpíada de 2012, que São Paulo perdeu, o Rio de Janeiro ganhou, etc. Mas convocados por um governo, um grupo de pessoas, e eu fui chamado para organizar isso, de certo modo, enfrentamos, e ao fazer a cidade de São Paulo como capaz de amparar aquilo que vocês sabem muito bem o que é, os esportes, isso e aquilo, considerar transportes, deslocamento de pessoas, novas construções, habitações, etc., alojamento, pessoal de fora. Mas, principalmente, nós resolvemos, nós de São Paulo, nós, os arquitetos paulistas, nós que fizemos esse projeto, eu coordenei isso e já convoquei 4 ou 5 grupos, MMBB, o grupo Piratininga, Metro, Escritório do Coronel e os meninos do UNA, para desenvolver num prazo muito curto essas ideias. Eu trouxe para mostrar por quê, se nós podíamos dizer assim, mais uma vez, essa tolice de estádios de ginásio. Não, senhor, eu trouxe porque nós centramos o projeto e conversamos e ficamos de acordo que assim deveríamos fazer, justamente na calha dos rios, Rio Tietê e Rio Pinheiros, que é um tema sobre a questão da cidade de São Paulo, fundamental, o tema das águas, e que essa escola tem um privilégio, inclusive, muito pela cabeça do professor Eli Jacob, de saber enfrentar muito bem, inclusive, com esse último projeto, o hidroanel. É fundamental para ligar com que aquilo que eu disse é a importância política da própria universidade, como que foi possível, na frente de nós todos, dessa universidade, cometer-se esses erros tão flagrantes. Só para vocês terem uma ideia, novos, jovens, peço desculpa aos meus colegas de às vezes citar esse tipo de exemplo, mas eu gostaria para vocês saberem, como quem disse, o senhor sabe do que está falando? Pois muito bem. Eu tenho várias medalhas de remo, apesar do meu aspecto franzino, mas eu tinha colegas que eram até campeões sul-americanos que remavam para nós, porque eram meus amigos, eu fazia parte da equipe também. Eu tenho medalha de remo, enquanto estudante de arquitetura, no Rio Tietê. Portanto, apodreceu na minha cara. Então, a dimensão política que eu falava é muito importante, porque isso não poderia ter ocorrido com essa profundidade, com perdão da expressão, com essa velocidade e com essa gravidade com que se produziu. Por outro lado, é bom entender que não sei se tenho razão, mas sempre pensei, para não dizer que sempre disse, não se pode falar muito disso, mas sempre pensei que a propalada virtude da Companhia Light, que fez o Progresso de São Paulo, é uma balela, porque só uma operação, digamos assim, estrangeira, no sentido de quem pouco se importa com o território do outro, principalmente território com passado colonial. Você suga a água de um rio, joga no mar, uns 700 metros de diferença de nível daqui, para produzir 800 mil quilowatts, lembrando que só o Urubuporá produz 6 milhões de quilowatts. Portanto, se vocês lembrarem que a virtude de acender uma lâmpada é que aquilo foi produzido com uma água, que depois eu vou lavar a minha roupa, vou beber aquela água, mas se você joga a água no mar, não há dinheiro que pague esse quilowatt. Você destruiu o sistema, etc, etc, só para pensar.
como o plano crítico é muito importante na confecção, no engendramento daquilo que chamamos projeto. Eu não posso projetar sem a crítica, sem criticar para dizer, mais uma vez, isso sim, isso não, isso não se faz assim, se faz em tanto assim. Não como quem acerta definitivamente, mas como quem corrige uma rota para não cair no inexorável erro. São tentativas pelo lado melhor. A ideia não é um saber definitivo, dogmático, mas é não incidir no erro evidente. Não se joga fora a água que produz o quilowatt. Não há dinheiro que pague. Hoje a água todo mundo sabe, etc. Então nós centramos por tudo isso mesmo porque ficaria muito bem, como se examinamos assim por alto, centrar esses projetos para valorizar, ainda que não desse tempo para corrigir a poluição dos rios, mas usá-los como uma navegação expedita e pequena, de pequeno alcance, entre 2 ou 3 recintos. Vocês vão ver, vou mostrar rapidamente. Por quê? Veja bem uma outra dimensão do saber que não vai para livros nem grandes pesquisas. Quem presta atenção, o Rio Tietê, na urgência, digamos, de inexoráveis questões, sempre foi navegável, inclusive obedecendo de uma maneira, cumprido, respeitando de uma maneira incrivelmente lírica, se você quiser dizer assim, as leis universais de navegação, etc. Ou seja, a dragagem permanente no Rio Tietê com embarcações que estão lá, pouco se presta atenção. E as embarcações têm a bandeira brasileira na proa, na polpa, tudo do mesmo modo, como se fosse uma grande navegação. Ou seja, a mecânica dos fluidos, a flutuação, a virtude do transporte rápido daquelas embarcações de serviço, etc. O Tietê é permanentemente, mal ou bem, dragado, etc. As embarcações estão lá. O corpo de bombeiros frequenta aquilo, com embarcações, etc. Ou seja, virtudes fundamentais as águas mantêm sempre. É uma virtude, é um fenômeno inexorável da natureza. Então vocês estão vendo aqui a planta de São Paulo com o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, e os centros onde nós centramos, focamos as atenções. Uma das coisas que fizemos, eu vou mostrar rapidamente isso, é só um exemplo, foi lá onde está o Parque Ecológico do Tietê, fazer com uma técnica que a Holanda faz muito bem isso, com outros destinos naturalmente, é manter num nível permanente, com construções nas duas margens, uma pista de regata, de acordo com as normas internacionais, no meio das mesmas águas. Se elas baixarem, aquele nível fica lá com comportas, bombas, etc. Uma água dentro da outra. É um engenho muito interessante lá no Parque Ecológico do Tietê. Fizemos na confluência do Tamanduateí com o Tietê, por causa do centro que já está lá, de convenções, etc., uma série de construções que podem amparar coisas não vamos entrar em detalhes, vocês sabem disso, de Olimpíadas e tal. E pusemos lá uma parte importante disso, com um prédio muito interessante construído dentro d'água, porque aquela região ali da confluência é tudo um território fluido, frágil, para exemplificar, e fizemos a navegação, só atravessa dali para lá, porque o hotel era de um lado, coisas assim. E ao mesmo tempo, relembramos a maravilha dessas circunstâncias que eu comentei aqui, de remar no Rio Tietê, o mundo universitário, botando qualquer coisa similar ao Tietê e o Espéria, que eram os dois grandes clubes que já não remam, já não existem mais, como se fosse aquilo, com instalações de um lado e de outro, junto à Ponte das Bandeiras, ligados, etc. E assim, na represa, para pequenas, outros esportes ligados à água, fizemos também umas melhorias que podiam estar lá sendo feitas para o povo desfrutar, e eu vou mostrar isso em duas. Vocês veem aqui a confluência do Tamanduateí com o Tietê,
Aqui onde está a flecha que o Milton pôs, os dois estádios, de um lado e de outro do Tietê, ligados por duas pontes, como um grande quadrilátero, e coisas assim, que fizeram ver como essa cidade podia olhar para as águas, até podia se dizer imediatamente, independente de grandes obras, demoradas e grandes obras de melhoria disso tudo com o tempo, mas mais do que tudo, para fazer brilhar aquilo que a população deveria saber, e até sabe, porque se eu estou aqui vivo, remei, muitos outros também estão, etc. É muito interessante, inclusive, a dimensão popular desses recursos que são da natureza. Eu digo com todas as letras popular, porque uma das figuras que eram mais amigas nossas, e quem treinava lá os universitários, era um caboclo muito forte, que remava às 4 da manhã, porque trabalhava era um serralheiro, e às 7 ele já estava nas obras, trabalhando e remava às 4 da manhã, um single, como se diz, inclusive, é um barco de uma pessoa só. Ou seja, esses são tipos de esporte altamente popular, porque usam largos espaços da natureza. Esse é o conjunto que eu falava. Vocês estão vendo ali adiante, para localizar o conjunto que é chamado, o Anhembi, etc, etc. Pode passar isso, porque rapidamente, para vocês verem como essa é a chegada do Tomando ATI no Tietê, naturalmente alargado numa certa laguna decorativa, se quiser, ou compositiva, ou paisagística, de uma paisagem urbana e coisas assim. Podemos ver, tem aqui o conjunto de habitação, etc. Fomos para diante. Esse projeto é interessante porque é da Água Branca, onde o território é alagável, inundável. Então nós já fizemos todo o projeto com um sistema, há um canal perpendicular ao quadro, vocês estão vendo, que é dragagem, drenagem e dragagem não, está errado, desculpa, é drenagem do território para construir um conjunto de habitação e coisas assim. Podemos passar para diante, só para vocês verem o que queria se mostrar. Essa é uma ampliação disso que eu acabei de falar, um conjunto para alojamento dos atletas, dragando uma área que está lá abandonada, porque é inundado, etc, etc. Ou seja, essa é a pista de regata, a raia, se diz, não é? De remo, dentro da própria água. E assim por diante, isso é só uma ilustração para se ver como, essa é a parte da represa, onde se pode fazer uma série de instalações que naturalmente seriam depois para serem utilizadas pela população com muito conforto, quanto a pequenas embarcações para a juventude aprender a chegar às águas, e ao mesmo tempo disciplinar, domesticar, urbanizar esses largos espaços que estão aí abandonados e com perigo de sair. Esse projeto eu gosto muito pelo seguinte, é a raia olímpica da USP. A raia olímpica da USP faz parte, inclusive, de um aspecto de fenômeno da natureza, porque é uma água puríssima, paralela à água poluída do Tietê, tem nascentes próprias. A raia é um tanto pobre, porque é um pouco estreita, etc, etc. A proposta que nós fizemos foi, simplesmente, alargar a raia, torná-la mais capaz de receber mais um páreo mais animado, com 4, 5 embarcações, em vez de só 2, de tal sorte que não sobra mais nada nas margens da pista para as instalações de apoio junto à grande avenida de entrada também. Eu vi, para não dizer que inventei coisas, que na Inglaterra existe, uma universidade deles, etc., um túnel, é muito interessante, onde você atravessa com os barcos a remo. Porque o cidadão, nós, sentados num barco de regata, o barco praticamente fica no nível da água, a coisa não tem mais um conjunto, porque 1,20 m de altura,
Portanto, é um túnel muito exíguo de esquilargo. Nós imaginamos um túnel que atravessasse a pista, a avenida, e aqui na Praça da USP, lá na frente, paralela à avenida, uma laguna feita com vasos comunicantes, que é o próprio canal dos remadores, o grande pavilhão de guardar os barcos, fazer manutenção dos barcos, etc, etc. Para mostrar que essa ideia de arquitetura, antes de mais nada, vai além da simples construção de edifícios, mas de transformações do lugar de acordo, não com uma fantasia perdida na imaginação delirante de ninguém, não se trata de inspiração, mas realização de desejos, qual seja, é necessário guardar aquelas embarcações preciosíssimas, é necessário manutenção daqueles barcos, é necessário exercícios, ensaios dos remadores, é necessário um apoio para que você tenha uma pista logo ali adiante, e é muito interessante que a universidade possua isso para alegria, desfrute, complementação do nosso cotidiano, da nossa vida, e principalmente uma exibição do êxito da técnica, sem dúvida nenhuma, de uma maneira muito elegante. Portanto, na minha opinião, essa é a dimensão que eu queria que pudesse ser transmitida aos senhores, da minha ideia de arquitetura, que vai além do simples edifício como fato isolado. Com isso, nós podíamos passar para a reurbanização da Grota do Bexiga, chamada assim. Foi um projeto que eu fiz, encomendado pelo governo, pela mão do cidadão muito inteligente, chamado João Leão, que foi diretor do Serviço de Planejamento aqui em São Paulo. Esse cidadão fez 2 encomendas diretas, eu me lembro que deve ter feito outra. Uma para Vila Nova Artigas, para reurbanizar o Vale do Anhangabaú, é um projeto fantástico que ele fez, que foi jogado fora estupidamente. E outra ele encomendou a mim uma reurbanização da Grota da Bela Vista. Eu vou comentar isso com vocês, por causa dessa dimensão que eu queria trazer para cá, que é interessante, fora dos paradigmas mais usuais de essa ou aquela construção de modo específico. Reurbanizar é levantar, digamos, os anseios que já estão lá, muito claramente fixados, de uma forma que nós podemos chamar, sem nenhum escrúpulo, inteligente quanto ao desfrute de toda a situação geomorfológica, topográfica, política até certo ponto, absolutamente política urbana, o destino daquilo tudo e tal. Ali, basicamente, o que existe é habitação sob a forma de cortiços, porque os terrenos têm 5 metros de frente, 6 metros de frente por 60. Uma questão de loteamento da época, essas coisas que ficam aí, e não se pode transformar uma cidade, pretendê-la atual, em cima da matriz anterior. É mais ou menos, apesar de toda a beleza para nós, e valor mesmo que está lá na Avenida Paulista, mas é mais ou menos a besteira que se fez na Avenida Paulista, tirar palácio por palácio, palacete por palacete, e botar o prédio onde estava o palacete, porque aquele território, aquela divisão de lotes é a matriz anterior para se fazer palacetes isolados. Se você verticaliza, não pode se fazer em cima daquele desenho, é uma tolice imensa. Só para vocês terem uma ideia, se alguém compra um daqueles terrenos e faz 4 andares de garagem, como se faz no subsolo, é a parte mais cara do prédio, o vizinho não vende o dele, o outro vende, o outro faz a garagem do meio sai de graça, porque o muro de arrimo já está feito. Então são estupidezes que o pessoal todo engole, porque é um facilitário, que inclusive não exige o trabalho de planejadores, da inteligência, do que nós chamamos desse nosso universo da arquitetura e do urbanismo, para resolver questões no sentido de previsão, porque a nossa existência aqui no planeta está toda centrada na ideia de previsão. Tudo que nós fazemos tem uma urgência de quem já sabe que lá na frente, se não for assim, virá um desastre. Portanto, essas transformações, a primeira coisa que se viu é que esse loteamento todo, aquilo tudo, tinha que se derrubar tudo aquilo
de uma maneira inteligente enquanto operação, deslocamento de pessoas, pouco a pouco, inventar uma nova habitação capaz de sustentar todos aqueles que, para efeito de nosso raciocínio singelo, para começar a questão, é um número que pode fazer menos casa do que há lá, e de preferência, foi o que fizemos, dobramos o número de casas, inclusive. E, ao mesmo tempo, levantar, enquanto parte da cidade, aquilo que se podia chamar, o que está falando esse lugar. A cidade fala por si, ela tem seus horizontes mais ou menos, não pré-determinados, mas insinuados, vocações, digamos assim. Você vê lá coisas como a escola de samba vai, eu imaginei imediatamente, por que não uma sede para a escola de samba? Eu, que estudei no Rio de Janeiro, conheço Mangueira, por exemplo, nos ensaios, como é que aquilo tudo dá brilho à cultura popular, a importância que tem, vai ter a sede aqui, uma coisa que temos que fazer, uma escola, sem dúvida nenhuma, e por aí fora. E principalmente, enfrentar situações que advêm inexoravelmente, de forma incontornável. Mais uma vez, da geomorfologia, da topografia, etc. O que se vê lá, na rua Doutor Sente, uma série de ruas que são desníveis e coisas assim que podem fazer ver a possibilidade de um aproveitamento muito intrigante. Essa é a área em negrito lá, o que chamamos Grota da Bela Vista, e esses dois círculos é para mostrar 1 quilômetro, se não me engano, e 2 quilômetros, não é mais que isso. Dá para ler? Não. Só para você ver, você vai dizer assim, mas isso aí é um buraco perdido. Não. Nesse círculo de 1 quilômetro, que é uma marcha a pé tranquilíssima, você está no parque O estádio do Pacaembu está ali no segundo círculo de 2 quilômetros, qualquer coisa assim. A Liberdade, vocês estão vendo? O centro, a Praça da Sé está ali. Ou seja, um lugar, do ponto de vista transporte, área de trabalho, um lugar privilegiadíssimo. Tratava-se, então, de dizer como isso podia se resolver. Podemos passar para diante. Eu fiz esse plano básico. Essa é mais ou menos a área, com a Rua Rocha, que é uma rua principal aqui. A avenida, do lado esquerdo, vocês estão vendo a 9 de julho, ali passa a avenida 9 de julho. Não, pode deixar essa imagem. É só imaginar. A Grota da Bela Vista. A Rua Rocha, aqui embaixo. E fizemos assim, essa figura à esquerda, grande, na frente da 9 de julho, logo ali, é a escola Vai, a escola de samba. Fizemos uma grande cobertura, 2 contrafortes como edifícios, para amparar um bar da Brahma, para amparar o palanque da bateria, os ensaios da escola seria ali. Pusemos uma grande escola no centro, e fizemos também um engenho que me parece interessante, que é isso aqui, essa figura aqui, o número 2. Não, aqui embaixo. Não, essa mais aqui. Isso aqui é a meia encosta, você sobe da rua de baixo e vem para a rua de cima, que é a rua Rocha, a rua, se não me engano, Doutor Sempre. E entra nesse recinto, que são 2 muros com uma cobertura. Aquilo é uma escola infantil. No dia que eu visitei lá, esse lugar já existia atrás das casas, atrás dos prédios, e havia um burro pastando e umas crianças jogando um futebolzinho com bola de meia, para não perder a bola, uma bola que não vai longe. As crianças fazem muito isso. Jogam, não sei se vocês já viram. Aí ficou a escola infantil, mas não como inspiração por causa dos meninos. O recinto é muito interessante porque você entra por 3 ruas. Fizemos uma coisa que me pareceu também interessante, que é usar
o contraforte cego, porque o recuo lateral para edifícios não existe lá por lei. Então já havia alguns edifícios de 8, 10 andares, e havia essa circunstância. Então, um edifício com lateral cego e outro edifício, 2 lotes com lateral cego, nós usamos o espaço entre os 2 edifícios para construir um edifício elevado, que seria um dancing com um cinema em subsolo, enfim, um centro de compras e coisas assim. Essas figuras circulares, 1, 2, 3, 4, são implantadas, sendo que vão ser, que nós já sabemos nessa ocasião, do ponto de vista topográfico e do arruamento de modo conveniente, para fazer o que nós chamamos de habitação. Mas antes de chegar nisso, eu queria lembrar aqui, no canto direito do desenho, o seguinte também, que é a questão das vocações. Logo aqui em cima, do lado direito das fotos, está a Avenida Paulista, com a sua importância urbana. E aí nós fizemos uma coisa que já estava mais ou menos patente na ocasião: nenhum hotel surgiu na Avenida Paulista, literalmente, porque a hotelaria, do ponto de vista de empreendimento, é muito meticulosa e não há investimento comprando um terreno na Avenida Paulista que se sustente na exploração da hotelaria na Avenida Paulista. Os hotéis estão todos nas ruas secundárias. E eu imaginei que seria lindo um hotel aí, por causa da topografia, da vista desse vale, da vista da cidade, principalmente porque o hotel, se vocês estão vendo, tem uma linhazinha que vem aqui para uma pequena construção do outro lado da Rua Rocha, num terreninho que sobrava. Portanto, é uma ocupação estratégica desse terreno. Onde estaria aquela pontezinha? Sai de um certo andar da torre do hotel, que não é uma grande torre, é uma coisa de 8, 10 andares, mais ou menos longa, porque os hotéis têm número de quarto adequado para essa área, etc. E através daquela ponte, você chega numa área onde há piscina, um grill, etc., que os hotéis gostam muito, inclusive, sendo assim, do outro lado da rua, capaz de ser frequentado também por qualquer um. Você pode dizer: vamos jantar na piscina do hotel tal, uma coisa muito interessante. Quer dizer, a cidade se revela com aspectos muito pouco existentes na nossa cidade hoje, por falta, inclusive, de desassombro e falta de domínio de largas áreas de territórios para os empreendimentos. Porque essa história de comprar um lote, fazer um prédio, se der lucro, você compra outro, faz outro prédio, é uma tolice incomensurável. Você não chega nunca a realizar nada que possa ser um tanto quanto ligado à ideia, que é a ideia mais forte para amparar a nossa vida urbana de hoje em dia, é uma visão erótica da vida. As coisas se repetem de uma maneira tola. Esses projetos estão mais ou menos assim, podemos ver. A habitação, naturalmente, surge como a mais difícil da questão. Nós resolvemos metro quadrado por casa, tudo isso está mais ou menos raciocinado, pensado entre nós, etc. Eu tinha feito já, junto com artigos do conjunto habitacional de Cumbica, as casas têm 64 metros quadrados, 8 por 8, 2 quartos, uma frente só de dormitório. Um retângulo de 8 por 8. 64 metros quadrados fica bem como investimento, como possibilidade de financiamento. 8 metros, 2 quartinhos de 2,5 por 4. Um quarto de 3 por 4. Uma sala de 8 por 4 com um maciço que faz banheiro e cozinha. É uma bela casa, um belo apartamento, melhor do que a maioria que está se vendendo por aí. E assim vai. Para dizer, temos uma certa bibliografia disponível, experiência de colegas, volumetrias interessantes como Pedregulho do Reide, que você entra pela rua, muito bem imaginada, porque o terreno é também
ascendente e aclive, então a rua acompanha uma curva de nível, e você entra naquele nível para um andar de recreação, sobe 2, desce 2, faz 4 andares, sem elevador. O sem elevador não tem nada a ver com restrição de que é casa para pobre, é que é mais confortável para as crianças, para o vai e vem, comércio, mercado, feira, vai toda hora com o sacola. É melhor uma escadinha, 2 andares, mas 4 andares que é 2. Eu pensei nisso e fiz o seguinte: as quantidades não podiam ser resolvidas bem em edifícios muito. A verticalização com muitos andares seria interessante no caso. Nós fizemos uma composição entre a graça da escadinha para o dia a dia e o elevador para o inexorável, mudanças, alguém que não pode, etc. E fiz esse prédio onde há um andar praça e 2 andares para cima e 2 para baixo, sem a praça. Os elevadores param na praça e depois você passa para os outros andares, com essa planta circular que está ali. Portanto, há sempre o anel que passa quando você está na praça, e que permite que uma mudança desça sempre no seu andar. Mas as pessoas podem ficar na praça e dali sobem 2 andares. Por outro lado, essa fresta aberta nos prédios, com a sucessão das praças num mesmo prédio, todas orientadas por uma razão de elevador, mas confrontam essas aberturas de modo mais ou menos intrigante, como pareça cenograficamente mais bonito, mais agradável, com o prédio vizinho, mesmo que a vizinhança não seja assim tão imediata, um pouco a colar. Ou seja, usando a linguagem que se usa quando... Estou falando. Usando a linguagem que se usa quando falamos desembaraçadamente, parecia que ficava muito bonito tudo isso, muito agradável. E fizemos assim. Esses prédios, então, se punha aqui ou acolá com uma lógica muito clara, de acesso por rua, de paisagem, de topografia, e ficavam a uma certa distância um do outro, os prédios, uns dos outros, nessa larga paisagem. Pode passar as imagens que vocês... Esse, então, o prédio tipo de habitação. Assim, aquele vazio existe sempre, que abre uma grande fenestra para a praça e o elevador para na ponte, que você pode passar por as imagens agora, e assim completa. Esse projeto também eu acho interessante, essa intervenção, que é o seguinte: como existe, como eu falei a vocês, as ruas em vários níveis, a rua Doutor Seng, a rua Rocha lá embaixo. Nos prédios já existentes, é uma intervenção a ideia de intervir naquilo que já existe. Nos prédios já existentes, alguns inclusive de negócios, não só habitação, desmontava-se, sem desestruturar, naturalmente, tirava todas as paredes, do andar que coincide com a rua de cima, e ali faria-se um andar de recreação, etc, etc. É muito interessante como revitalização, renovação, fazer florescer aquilo que já estava. Podemos passar as imagens. Essa é justamente a construção entre 2 parâmetros cegos de edifícios na Rua Rocha. Uma vez só foi feito isso. Existe um prédio, como vocês estão vendo, isso tem 30 metros, que são 2 lotes de 15, na Rua Rocha os lotes são maiores já, talvez tendo incorporado lotes antigos, já é fruto de uma urbanização, reurbanização à vida, tempos atrás. É uma rua intensamente de comércio, pode-se notar no que eu estou descrevendo, falta um tanto quanto de área comercial. Não, toda a Rua Rocha já era uma rua de comércio, com agências de automóveis, inclusive, agência da Chrysler,
dos automóveis era na Rua Rocha, para vocês terem uma ideia. Então, entre esses dois prédios, com uma transparência lá para dentro, para aquela área justamente onde está a escola de samba, aquilo tudo, da rua, para um certo parque, existe esse vazio com um elevador que sobe para o dancing, uma casa de dança, como existe uma Avenida Dança, do Brasil Dança, aqui em São Paulo, faz muita falta e alegria das noites de funcionário público, que não é propriamente um bafom, mas é uma dança muito interessante. Eu me lembro que estudantes me levaram já, os colegas, vamos lá, havia um dumping nos pavilhões que não existem mais, onde hoje está o edifício Conde Prates, por ali, no Engabaú. E eu fui um pouco constrangido, aquele dumping, etc. E quando eu estou lá, esse dumping, realmente vai muito empregada doméstica, esse tipo de coisa. Não é um bafom total. E eis que eu encontro o meu professor de física na escola, para vocês verem que era uma coisa muito interessante. E esse dancing em avenida que eu falei, eu frequentei muito com o Lísio Silva, advogado, meu grande amigo, um homem ilustríssimo. Todo mundo ia para esse tipo de coisa. Faz parte da vida urbana que os condomínios fechados estão escondendo dos jovens de hoje que não sabem nada. Nós somos de uma geração que jogava sinuca na Praça da Sé, no Tujá, frequentávamos dumping, usávamos a cidade como lugar da nossa diversão, alegria e passar as noites. Muito bom, porque aí se encontra os colegas da medicina, da faculdade de Direito, operários, remadores, amigos de todas as áreas, conversas, e a cidade faz, cumpre. Talvez o seu desiderato fundamental, o lugar em que possamos juntos conversar. E assim foi feito aquilo que parece um tanto misterioso, e muito complexo, e extremamente difícil de se organizar, a reurbanização de uma certa área, que para São Paulo é muito importante, o famoso Grota, do bichinho que está lá abandonado até hoje. A rigor era isso que eu queria dizer a vocês, para dizer, trabalhar não deve ser difícil. Nós temos a obrigação de dizer, para nós é fácil, porque a história corrige sempre. O que interessa é a liberdade para agir.